No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra de Deus: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aqui nós entendemos que o nosso propósito de vida está em Deus, a nossa identidade está em Deus. Então nós precisamos entender o plano e o propósito de Deus para as nossas vidas. O plano de Deus que é mais elevado do que nós. O plano de Deus que é maior do que nós podemos pensar ou imaginar. O plano de Deus, tudo começa nele, e nós só entendemos o propósito para as nossas vidas quando buscamos em Deus a revelação, quando buscamos na sua palavra a revelação. E o plano de Deus é nos fazer prosperar. Prosperar não tem a ver apenas com recurso financeiro, mas tem a ver com felicidade, com plenitude, com paz. E o plano do Senhor para as nossas vidas é de nos fazer prosperar, é de nos dar uma esperança e um futuro melhor, não de nos causar danos, como está no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, que diz que o Senhor conhece os planos que tem. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, esse é o plano, o propósito de Deus. E assim como quando existe uma invenção, quando é construída uma invenção, você recorre ao manual de instrução para poder entender como é que funciona aquela invenção, qual é o propósito daquela invenção. E nós, como criaturas, nós precisamos recorrer ao Criador, ao eterno Deus, porque só Ele pode nos revelar a sua vontade, só Ele pode nos revelar a plenitude do seu plano e do seu propósito. Veja bem, nós precisamos buscar no Senhor a sua revelação, porque Ele tem a plenitude para as nossas vidas, a presença dEle, o propósito dEle para as nossas vidas, a felicidade, a paz, e somente nele há sentido de vida, somente nele há paz, somente nele há felicidade verdadeira. Não adianta buscarmos dentro de nós alguma verdade ou algum propósito. O nosso propósito está em Deus e na sua revelação. Nós podemos buscar em autoajuda, podemos buscar algumas ferramentas para conseguir algum tipo de êxito, mas o propósito de vida está ligado a Deus. O nosso propósito de vida está em Deus. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Aqui Deus está dizendo para Jeremias que antes dele ser formado, antes dele existir, Deus já havia o escolhido e já havia designado uma missão, um propósito para a vida dele. E assim Deus faz conosco, mas Ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos aceitar o seu plano, aceitar o seu propósito de vida, aceitar a sua vontade. E Ele nos chama para viver a sua vontade, para viver o seu propósito, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Quando entendemos isso, nós entendemos o sentido da vida, nós entendemos o nosso verdadeiro propósito de vida, e então nós nos tornamos cheios de Deus, cheios de paz, cheios de felicidade, porque encontramos em Deus o sentido da vida, encontramos em Deus o propósito para a nossa vida, e nunca mais fugimos dele, e nunca mais deixamos ele de lado, porque é nele que está a verdadeira plenitude, a felicidade. Então, para entendermos o propósito de Deus, entendermos o plano de Deus para as nossas vidas, que é o plano de nos fazer prosperar, precisamos buscar a Ele, precisamos nos encontrar com Ele por meio da oração, por meio da leitura da palavra,
palavra, por meio da intimidade, do relacionamento com Deus, que aí nós nos preenchemos, nós nos enchemos dele e da presença dele. Então entenda isso, leve isso para o seu coração, guarde isso no seu coração, busque a Deus e o seu propósito e a sua vontade.